うとうとあのな、俺を弟と呼ぶのは死んだエースともっと昔に死んだ。 Oda é o lendário autor de One Piece, e ao longo dos anos, ele criou este mundo fantástico que conquistou os corações de milhões de fãs. A narrativa do Oda é o maior ponto forte de One Piece, e desde o primeiro capítulo do anime, ficou bastante evidente que suas habilidades como escritor são incríveis. O One Piece apresenta algumas histórias bem complexas, e embora algumas delas tenham sido elaboradas por Oda no último segundo, há outras que foram cuidadosamente planejadas durante anos antes de serem incorporadas ao mangá. スマイルという果実のせいで As frutas Smiley foram bastante importantes para o enredo abrangente da saga dos Quatro Imperadores, especialmente o arco de Wano, onde a verdade sobre elas foi finalmente revelada. Essas frutas eram Akumas no Mi criadas artificialmente que concedem poderes a um usuário em cada 10 que come essas frutas. No entanto, as outras 9 que falharam dão ao usuário os efeitos colaterais da Akuma no Mi e também perder a capacidade de expressar qualquer emoção além de sorrir e rir. O conceito das frutas Smiley foi introduzido muito antes do time skip. Elas foram mencionadas pela primeira vez em Sabaody, quando Doflamingo estava conversando com um de seus capangas. 時代はスマイルさ、スマイル。ディスコ、おめえにやるよその店は。だからもう俺んとこにかけてくるんじゃねえ。 Sanji é o cozinheiro dos piratas do Chapéu de Palha e um dos personagens mais importantes do anime. Quando Luffy encontrou Sanji, ele vivia no East Blue trabalhando no restaurante Baratier, mas apenas em Holy Cake foi revelado que Sanji era um príncipe do reino de Gema. Isso foi um choque para a grande maioria dos fãs. No entanto, Oda havia planejado isso com anos de antecedência. Ele nos mostrou várias dicas sobre isso já no arco de Alabasta e ao mesmo tempo, na Ilha do Céu, divulgou informações sutis sobre Sanji ser realmente do North Blue. Eu nasci pra fazer isso! Pois é, combina com você. Parece até o príncipe de um reino. Do rei do gado. E bom, junto com a linhagem real de Sanji, Oda também apresentou os irmãos Vismokes durante o arco Holy Cake. Mais uma vez, esta é outra coisa importante que ele planejou muito antes de entrar na história. Inicialmente, Oda não tinha certeza de quantos irmãos daria ao Sanji. No entanto, tem um anime lá no Japão chamado Osomatsu-san, que é um dos favoritos de sua filha. E aí, Oda decidiu incorporar a ideia dos 4 irmãos na história de Sanji, e assim criando os irmãos Vismoke. A viagem no tempo é outra coisa importante que o Oda planejou com anos de antecedência em One Piece. Esta grande revelação foi feita durante o arco de Wano, quando Kiemo revelou que ele, junto com Momosuke, Kanjuro, Kikunojo e Raizo vieram do futuro. Embora os fãs certamente tenham ficado chocados ao descobrir isso, dicas foram fornecidas aos fãs anos atrás durante o arco Zou, onde Momosuke mencionou que conheceu Roger, apesar de ter apenas 8 anos de idade. Na época, os fãs consideraram isso uma de suas mentiras, porém mais tarde provou ser verdade. 拙者もロジャーたちに会っておるが記憶は曖昧でござる。若かったゆえ。なるほど、曖昧。一体嘘つけ。ロジャーは20年以上前に死んでるよ。 O conceito de hack foi devidamente explicado aos fãs pouco antes do time skip de One Piece. No entanto, esse conceito foi realmente escrito na história desde o início. Quando Luffy ainda era uma criança, ele foi salvo por Shanks, e ele usou hack do rei para assustar o rei do mar. Além disso, conforme a história continuava, diferentes formas de hack continuavam sendo mostradas. Na terra de Jaya, Barba Negra mencionou abertamente a palavra hack pela primeira vez ao medir a força de Luffy. Na Ilha do Céu, o mantra foi introduzido e ao longo do tempo, diferentes formas de hack foram incorporadas em diferentes arcos antes que o conceito fosse finalmente explicado aos fãs após a Guerra dos Melhores. Desapareça. Sabo é um personagem que os fãs foram devidamente apresentados nos flashbacks do Luffy. Se presume que ele tenha morrido no flashback.
Em Dressrosa, foi revelado que Sabo estava vivo. Sabo é um personagem que muitos fãs consideram uma criação de última hora da história. No entanto, seu personagem foi planejado com anos de antecedência. A homenagem de Ace a Sabo por meio de sua tatuagem riscada existia desde sua introdução. 久しぶりだなルフィ。エースこそなどっちだって同じだ。ええ。懐かしいな。 Quando Bartolomeu Kuma apareceu pela primeira vez em 2002, o Oda já havia traçado planos elaborados para seus personagens. Oda revelou ao seu editor que Kuma seria mais tarde responsável por separar o Chapéu de Palha. Isso acabou se tornando realidade em 2008. 6 anos depois, a tripulação foi separada no arquipélago de Sabaody, usando as habilidades da Akuma no Mi de Bartolomeu Kuma. もう二度と会うことはない。さらばだ。 E bom, Nika, o deus do sol, foi apresentado recentemente em One Piece no clímax do arco de Wano. No entanto, o conceito de Nika foi planejado por Oda há muito tempo. Na realidade, o deus do sol foi mencionado pela primeira vez durante o arco de Skypiea. Lá foi revelado que as raças aladas têm uma conexão com Nika. E não podemos esquecer que os homens peixes que foram discriminados acabaram criando os Piratas do Sol sob o comando de Fisher Tiger. Além disso, o casco do dragão celestial também estava coberto pela marca do sol. E se apenas isso não bastasse, Otohime frequentemente comparava a vida sob o sol à liberdade. Claramente, Oda planejou a criação do deus do sol Nika com anos de antecedência e incorporou a história de Wano. E bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Se faltou alguma coisa nessa lista aqui que o Oda planejou com anos de antecedência, comenta aqui embaixo, eu também quero ver a opinião de vocês. Não esqueça de clicar no botão de gostei, é muito importante o seu like. Depois se inscreva aí, ativa o sininho. E é isso aí, fui e até a próxima.